Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura aqui com o professor Jordano. Vamos ver hoje a última geração do romantismo brasileiro, também chamada de geração condoreira, ou a prática do condoreirismo. Então, em nível de contexto histórico, nós temos o fim da década de 60, início de uma crise que atingiu a classe dominante, composta por senhores rurais e grupos de exportadores. Mudanças na ordem econômica, as primeiras indústrias, o encarecimento do escravo como mão de obra e a utilização de imigrantes nas fazendas de café de São Paulo. As primeiras fraturas na até então sólida visão das elites dirigentes, ou seja, a mudança da mão de obra de escrava para assalariada repercutiu gravemente na economia vigente do país até então, que não tinha custos com mão de obra, não custos altos. Questionamento do nacionalismo ufanista, onde as pessoas se afirmavam brasileiras, porém eram exploradoras. A literatura assume uma função crítica, uma função social. Características: poesia de fundo social, defensora da república, das revoluções e do abolicionismo. ênfase na função apelativa. Uso de apóstrofes, que é caracterizada pelas expressões que envolvem invocações, chamamentos, interpelações de um interlocutor, que podem ser seres reais ou não, de grande efeito retórico, grande argumentação. Presença constante de antíteses, que são as exposições de ideias opostas, de hipérboles, que são os exageros, e de metáforas, que trabalham o sentido figurado, dando maior colorido ao texto. Como um dos principais poetas, nós temos Júlio Diniz, poeta português. E aí nós temos um poema em que nós vemos a questão de como as características são trabalhadas dentro de um poema romântico da terceira geração. Nós temos João de Deus, também autor português, apresentando aqui mais um trecho de um poema dele e como as figuras de linguagem estão presentes na sua obra. No Brasil nós temos o saudoso e famoso Castro Alves. Diferente do que nós mostramos até agora, eu quero que vocês tentem dar uma pausa no vídeo e procurar encontrar as características românticas da terceira geração nesse trecho do poema do Castro Alves, dentro do poema Vozes da África. Faço uma análise e depois eu quero o que vocês encontraram. Eu quero que vocês me descrevam. Aqui tem um pouco da análise narrativa, sobre o que envolve o poema Vozes da África. Também temos como saudoso e famoso poeta Tobias Barreto, e eu quero que vocês façam a mesma coisa. Vocês vão ler esse poema, esse trecho do poema Escravidão, e vão destacar para mim o que vocês encontram de características românticas da terceira geração nesse trecho, ok? Aqui tem uma análise resumida sobre o poema em si. Outro grande e marcante poeta dessa época foi Sousa Andrade, com a sua famosa obra Guias Errantes. E aqui nós temos um trecho dela, em que você também fará análise da mesma, tá bom? Aqui apresentamos um pouco do resumo qual foi a intenção de Sousa Andrade ao produzir a Guias Errantes, composta por 13 cantos, inspirada em uma lenda andina, na qual um adolescente, o Geza, seria sacrificado em oferecimento aos deuses. O índio, porém, consegue fugir e passar a morar em uma das maiores ruas de Nova York, que é Wall Street. Então repara a viagem que o cara fez, uma mistura de literatura latina com anglo-saxã, como americana, por exemplo, dado a experiência que o poeta teve, viajando para os Estados Unidos, viajando para a Europa. Essas viagens, essa cultura, esse arcabouço de cultura que ele adquiriu com essas viagens, ele conseguiu produzir esse épico poema. E o mais famoso, talvez, Bernardo Guimarães,
que foi o maior representante da prosa romântica da terceira geração e produziu a antológica Escravizaura, né? Um poema, um livro, né? Uma obra romântica que atravessou já várias gerações e sempre é lembrada, né? Pela sua narrativa, né? Pela sua apelação contra a anti-escravatura, né? O pensamento do homem ser liberto. É uma história comovente, né, que se transformou em filme, se transformou em novela, de grande repercussão na mídia brasileira. Até a próxima.